A história da Yamaha Motor Company é um relato de resiliência e precisão técnica, que começou muito antes da fabricação de sua primeira motocicleta, mergulhando nas raízes de uma empresa que já era mestre na fabricação de instrumentos musicais e pianos, sob a liderança de Torakuso Yamaha. Após a Segunda Guerra Mundial, a empresa encontrou-se em um Japão que precisava desesperadamente de mobilidade barata e eficiente, o que levou o então presidente Genichi Kawakami a redirecionar a expertise em metalurgia e engenharia para o setor de transportes, culminando no lançamento da YA1 em 1955. Esse DNA musical nunca abandonou a marca, refletindo-se no icônico logotipo dos 3 diapasões cruzados e na busca incessante pela harmonia entre o piloto e a máquina. Uma filosofia que preparou o terreno para o surgimento de motos que não apenas transportavam, mas emocionavam através de um som e comportamento únicos. Foi essa busca pela performance pura que levou a Yamaha a dominar as pistas de corrida mundiais, consolidando a tecnologia de motores de 2 tempos como sua assinatura técnica e criando a base para o que viria a ser a linhagem RD, sigla para Race Developed, indicando que cada modelo carregava o aprendizado brutal das competições diretamente para as mãos dos motociclistas comuns. O nascimento da linhagem RD começou a ganhar contornos definitivos com o lançamento da Yamaha RD 350 no início dos anos 70, mais precisamente em 1973, quando a marca apresentou ao mundo uma máquina que desafiava a lógica da época ao oferecer a performance de motos muito maiores em um pacote leve e ágil. Equipada com um motor bicilíndrico de 2 tempos e refrigeração a ar, a primeira RD 350 mundial introduziu o sistema Reed Valve, ou válvulas de palheta, que otimizava a admissão de combustível e resolvia um dos grandes problemas dos motores 2 tempos daquele período, a falta de torque em baixas rotações. Essa inovação transformou a moto em uma gigante matadora, capaz de humilhar motos de 750 cilindradas em estradas sinuosas graças à sua relação peso-potência agressiva e uma ciclística inspirada diretamente nas motos de GP. A chegada da RD 350 foi o marco que definiu uma nova categoria de motocicletas esportivas de média cilindrada, estabelecendo um padrão de velocidade e adrenalina que rapidamente conquistou entusiastas em todos os continentes, sendo o primeiro grande capítulo de um ícone que se tornaria objeto de desejo e sinônimo de alta performance para gerações. A transição tecnológica da refrigeração a ar para a líquida marcou o ápice da engenharia da Yamaha nos anos 80, resultando na icônica RD 350 LC, que elevou o patamar de desempenho a níveis até então inimagináveis para uma moto de rua daquela categoria. Com o motor agora mantido em temperatura ideal por um sistema de radiador, a Yamaha conseguiu extrair ainda mais potência e confiabilidade, permitindo que a moto fosse levada ao limite por períodos muito mais longos, sem a fadiga térmica dos modelos anteriores. No Brasil, essa evolução chegou com uma força avassaladora, tornando-se rapidamente a rainha das estradas nacionais e ganhando o apelido temido e respeitado de Viúva Negra, devido à sua aceleração bruta que frequentemente surpreendia pilotos menos experientes. O ruído estridente do motor 2 tempos e a famosa entrada do Power Valve, o sistema YPVS que alterava a janela de escape para otimizar o fluxo de gases, criavam uma experiência sensorial única, onde a moto parecia ganhar uma segunda alma após os 7.000 giros, empurrando o piloto com uma violência que se tornou lendária. Manter uma Yamaha RD 350 na garagem era mais do que possuir um meio de transporte. Era uma declaração de coragem e uma conexão direta com o que havia de mais visceral na mecânica das 2 rodas daquela era de ouro. A manutenção exigia um olhar atento, especialmente com a regulagem do sistema de autolube e a limpeza constante das janelas de escape.
Mas o esforço era recompensado cada vez que o motor acordava com aquele cheiro característico de óleo dois tempos queimado e o som metálico que ecoava pelas ruas. Muitos proprietários personalizavam suas máquinas com escapes dimensionados, conhecidos como expanders, que não apenas aumentavam a cavalaria, mas também transformavam o ronco em um grito de guerra, capaz de ser ouvido a quilômetros de distância. Esse culto à personalização e ao desempenho manteve a RD 350 relevante mesmo após o fim de sua produção, criando um mercado de colecionadores e entusiastas que hoje preservam essas máquinas como verdadeiras relíquias de um tempo onde a eletrônica não existia para mitigar a força bruta da mecânica. O impacto cultural da RD 350 no Brasil foi tão profundo que ela se tornou o sonho de consumo de 10 entre 10 jovens motociclistas das décadas de 80 e 90, sendo frequentemente associada à velocidade máxima e ao status de quem dominava a fera. Nas pistas brasileiras, ela brilhou intensamente no Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, onde a categoria exclusiva para as RD 350 revelou talentos e proporcionou algumas das disputas mais emocionantes da história do nosso esporte a motor. A silhueta com o tanque esguio e o conjunto óptico redondo, que mais tarde evoluiu para as carenagens integrais das versões R, tornou-se uma imagem eterna, simbolizando a liberdade e a rebeldia de uma época em que as motos eram máquinas puras, sem controles de tração ou freios ABS. Mesmo com as restrições ambientais que eventualmente ditaram o fim dos motores dois tempos em escala global, a RD 350 nunca deixou de ser citada como a maior referência em termos de prazer de pilotagem e diversão por quilo, mantendo seu trono inabalável no imaginário popular. Hoje, olhar para uma RD 350 restaurada é fazer uma viagem no tempo para um período em que a Yamaha desafiou as gigantes do mercado com tecnologia de ponta e uma ousadia que poucas fabricantes tiveram a audácia de replicar. O legado deixado pela linhagem RD pode ser sentido em cada moto moderna da marca que carrega a letra R no nome, herdando o compromisso com a agilidade e a performance que nasceu com as pequenas mas valentes motos de dois tempos das décadas passadas. Colecionadores ao redor do mundo investem pequenas fortunas para manter essas máquinas em estado de 0 quilômetro, sabendo que elas representam o encerramento de um capítulo mecânico que dificilmente voltará a se repetir devido às novas exigências de emissões. A fumaça azul e o grito do motor LC são agora lembranças nostálgicas para alguns e descobertas fascinantes para os mais jovens. Mas para todos, a RD 350 continua sendo a eterna prova de que a emoção de pilotar não depende de alta cilindrada, mas de alma e engenharia levadas ao extremo. Encerrar a história de uma lenda como a RD 350 exige reconhecer que algumas máquinas transcendem sua função original para se tornarem parte da identidade de quem as pilota. E a Yamaha conseguiu criar exatamente esse fenômeno com sua obra-prima de dois tempos. Seja pela memória das corridas de rua ilegais de antigamente, ou pelos desfiles impecáveis em encontros de motos clássicas hoje, a Viúva Negra permanece viva, assombrando e encantando com sua combinação letal de beleza e perigo. Cada diapasão no seu tanque é um lembrete da harmonia que Genichi Kawakami buscou. Uma sinfonia composta por metal, gasolina e óleo que ainda hoje faz o coração de qualquer motociclista bater mais forte ao ouvir o primeiro estalo do escape ao ligar. A RD 350 não foi apenas uma motocicleta. Foi um fenômeno social e mecânico que provou que a verdadeira essência do motociclismo reside na entrega total à velocidade e na paixão pela engenharia sem filtros. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo!